no que diz respeito ao processo de educação alimentar, não é só uma questão de informação, é uma questão de que a informação dada fica dentro da gente porque faz um sentido, uma liga, e ali se torna então o conhecimento e o aprendizado. Esse é o processo de educação que eu acho que faz toda a diferença, né? Não é simplesmente aprender a fazer uma magia qualquer, uma dieta radical por um tempo. Isso às vezes só deixa a marca de dor. E quando a gente aprende o caminho que não precisa ser de pedras, né? Um caminho que é ao contrário, de relação legal com o alimento, a gente passa a utilizar isso para o resto da vida, né? Passa a ser o nosso padrão, que é o desejável, que é o que a gente espera. Vou falar um pouquinho hoje sobre a questão do autoconhecimento, que na verdade é a chave para o emagrecer e o permanecer com peso saudável na minha concepção. Quem tem excesso de peso, quem ganhou peso, ou quem tem um histórico de obesidade já ao longo da vida, quem na pandemia aprendeu a usar a comida para se aquietar, se aliviar e para obter prazer, porque era tudo que nos restava, não é mesmo? Aqueles primeiros 6 meses ali, pancadaria. E daí se a gente começa a avaliar, que é algo que eu sempre questiono, né, em quem eu atendo, o que te faz comer? O que nos mobiliza para comer muito ou coisas inadequadas, no sentido de que não são tão saudáveis? A gente tem que parar para pensar, e por isso que eu chamei hoje de autoconhecimento, porque à medida que a gente saca o que nós estamos sentindo quando a gente busca o alimento, ou então porque buscamos o alimento, nós passamos a ter um controle diferente da situação. Normalmente quem ganha peso se diz com descontrole, ou às vezes com indisciplina, e geralmente ligado a uma sensação de fracasso, de incompetência, de não conseguir nas N tentativas. E muitas vezes esse excesso de peso ele vem acompanhado de uma hiperfagia, né? uma alimentação exagerada, ou em qualidade que não são pouco nutritivas e pouco adequadas, que fazem com que a gente ganhe peso. Mas quando a gente está ganhando peso, exatamente o que a gente está precisando? Então o desafio que eu sempre proponho nos atendimentos é que as pessoas parem para pensar quais são as emoções e quais são as situações que desencadeiam o excesso alimentar. A gente pode pensar que a tristeza, a impotência, às vezes a raiva, o medo, a alegria, a felicidade, tudo acaba em pizza, né? Se a gente for pensar assim. Então vejam que emoções podem nos levar ao desatino no comer, o descontrole, o medo, a ansiedade, estresse e emoções como a tristeza, a saudade. Nós estamos falando aqui do quanto que o nosso autoconhecimento vai ser a chave do emagrecimento definitivo para cada um de nós. Então, não que nós não continuamos tendo diversos problemas, estresse e desconfortos e dores na nossa vida. Isso vai continuar porque faz parte da nossa vida. A questão é como que eu vou desatrelar a nossa emoção ao alívio de tensão que vem pela comida ou pela bebida. Porque são analgésicos, né, pessoal? A gente sente uma analgesia quando, frente a um aperto no coração, que pode ser medo, como a Ivanise falou, uma tristeza profunda, uma impotência frente a uma situação calamitosa, aquela que nos deixou sem condições de solucionar. Várias são as emoções que podem estar ligadas a essa necessidade de buscar o alimento ou a bebida para se aliviar. E também isso acontece, não só emoções, mas às vezes são situações. Por exemplo, comemorações de amigos. Todo mundo comendo ali, petisco, esses 2 dias quentes que nós tivemos aqui em Porto Alegre, né? Fico imaginando os happy hour, cervejinha, petisquinho, fritura. O ambiente, ele pode proporcionar
a nossa deslizada, para quem está tentando se cuidar e evitar aquilo que aumenta peso, que engorda ou que faça mal. Então, situações de oferta grande, veio parar dentro da minha casa uma coisa que eu adoro comer e que é grande e que vai durar 2, 3 dias. Sim, então, são situações que a gente vai vivenciando às vezes de oferta, às vezes casa da mãe, para quem ainda tem mãe, que vem sempre com coisinhas gostosas, casa da mãe, casa da avó, uma oferta de amigos, uma festa pode ser o desencadeador de comilança, né? Quem tem muitas ofertas de família. Por que a gente busca comida é a questão. Então me decepcionei, me frustrei, tinha uma expectativa que não deu certo, e daí o que eu faço? Eu vou precisar de alguma coisinha para compensar. Os alimentos e a bebida passam a ser uma compensação, muitas vezes, pode ser um prêmio, um merecimento, e pode começar a ter uma série de significados que antes não tinha. Isso aconteceu muito frequentemente na pandemia, quando algumas pessoas não tinham excesso de peso e ganharam uma média de 6 quilos por pessoa no Brasil, porque nós estávamos naquela situação tensa. Só que daí no momento que a pessoa descobriu que a comida me alivia, me dá uma paz, me dá uma dopaminazinha, eu passo a repetir o padrão, e daí tem a encrenca, porque a gente estabelece um código de que o mal-estar necessita do alívio imediato que é dado pela bebida e pela comida. Como é que a gente vai desconstruir isso? É desconstruir o pensamento e a emoção que isso acarreta. Ao longo de todos os anos que eu venho atendendo as pessoas, eu sempre procuro trabalhar com que as pessoas entendam, saquem como é que é o seu funcionamento. Quando a gente passa a se conhecer, então eu identifico, pessoal, o que eu estou sentindo, e ao invés de fazer o código do que eu senti direto para a boca respondendo, eu vou sentir, vou pensar, racionalizar o que eu estou sentindo para responder essa necessidade de uma forma proativa. Então, por exemplo, algum de vocês já deve ter sentido a situação de não poder dormir porque está fazendo um trabalho, porque está cuidando de filho, ou porque está preocupada com alguém que está no hospital, não pode dormir, e o que faz? Come para se manter acordado. Então, quando a gente tem essa situação, olha, eu precisaria dormir e não comer. Então, quando eu me dou conta que eu estou sentindo uma necessidade, um desconforto qualquer, uma dor qualquer, quando eu racionalizo e penso o que eu estou sentindo, eu vou batizar esse sentimento. Ou esse pensamento, eu estou com sono. Caramba, se eu estou com sono, bora deitar mais cedo hoje, que isso vai ser recuperador e é o que eu tô precisando. E não ficar comendo e beliscando e roendo até capotar na cama de exaustão. Outra situação que pode acontecer, eu tô muito brabo, muito irritado com o que aconteceu na minha situação do trabalho, com um funcionário, com um colega, e daí eu vou engolir essa raiva e não vou manifestar, não vou expressar o que eu tô sentindo. E às vezes isso vira comida. Ou então, eu tô com um medo, eu vou à falência, tô quebrando, tô mal das pernas, meu negócio não tá indo muito bem. Se eu não falar e não batizar esse sentimento, provavelmente eu vou engoli-lo. Então a estratégia de autoconhecimento sempre parte por eu entender o que eu tô sentindo, nomear, batizar, acolher esse sentimento que eu tô, de impotência, de frustração, de tristeza, de raiva, de alegria, qual seja ele, e acolhendo isso, eu dou nome a ele, entendo então o que eu vou sentir, vou considerar o quanto que isso é normal, o quanto que isso é natural no ser humano que está vivendo aquela situação que eu estou vivendo. Por exemplo, essa semana uma pessoa disse, acho que não é o momento de eu entrar para um grupo de educação alimentar agora, eu estou cheio de pepino, cheio de problemas, eu não estou com condições de cuidar disso agora, é mais uma demanda. O que essa pessoa está dizendo? Que ela tem uma expectativa gigantesca de que começar a se cuidar significa ser 100% dentro da casinha. Fazer um programa alimentar, que é esse que a gente costuma dar aqui, de uma forma radical. Não, né? Se a gente começar a ser mais gentilzinho, mais bondoso com a gente, olha, o que eu consegui hoje? Consegui beber mais água, consegui comer
2 frutas, eu não estava comendo nenhuma. Estou conseguindo inserir mais vegetais no meu cardápio diário de almoço e janta. O final de semana baguncei o coreto, mas consegui voltar na segunda. Tudo isso é uma postura de acolhimento, uma postura de respeito ao que está passando, de poder se dar conta, tá pesado o que eu tô vivendo, e isso qualquer pessoa, qualquer ser humano se sentiria do jeito que eu tô me sentindo. Então eu me permito sentir o sentimento, a emoção, e com isso provavelmente a gente reduza a necessidade de se afogar na comida e na bebida. Façam um exercício. Alguns de vocês aqui provavelmente já têm feito esse exercício, para que vocês fiquem em conexão com a sua emoção e dessa forma, se conhecendo mais a si mesmo, possam dar respostas de fato às verdadeiras necessidades, ao que estão precisando. Do contrário, a gente não percebe quando está com sede, a gente não percebe quando está com sono, quando está precisando dormir mais, a gente não percebe quando está precisando um papo com uma amiga, quando está precisando um carinhozinho, quando está precisando fazer nada e ter um dia de paz ou uma conexão com a natureza, por exemplo, que também é equilibradora, né? Nos deixa num equilíbrio. Então, bom, pensando em toda essa discussão, durante o período da pandemia, eu fiz comecei a participar de um grupo de estudos que eram 70 psicólogos e eu, né, como assistente social, nutricionista, terapeuta de família, me acolheram nesse grupo porque eu queria continuar estudando, compulsão, ansiedade. E daí lá pelas tantas, depois de terminado o curso, nós continuamos estudando obras, livros, literatura sobre essa temática, e surgiu a ideia da gente fazer uma produção que ajudasse as pessoas, bem no concreto, a se entenderem, a entenderem o pensamento que vem distorcido e ajustá-lo de uma forma que seja mais acolhedora. Então eu vou mostrar para vocês. A produção se tornou um baralho que a gente chama baralho das emoções, se chama Minha Mente, Meu Corpo, o método para fazer as pazes com a comida. A gente teve uma organizadora, uma editora, e fizemos então entre 12 mãos um baralho. O baralho ele tem cartinhas de 7 segmentos de áreas da nossa vida. Então, por exemplo, autocrítica. Por que autocrítica? Porque normalmente quem ganha peso é extremamente exigente. Tem um auto-julgamento grave, uma autocrítica querendo que se sair sempre nota 10 em tudo e isso não é possível, daí se frustra e daí precisa comer. Então, a autocrítica é um ponto importante para a gente ajustar de uma forma mais saudável. Pensamentos 880. Ou faço tudo ou faço nada. Quantas pessoas eu vejo no dia a dia dizendo pisei na jaca e daí não tive mais volta. E às vezes, como a Ivanise falou esses dias no grupo, por que a gente leva 2 anos para se reconectar e começar a se cuidar de novo? Provavelmente porque a gente tem um tropeço, frustra, e daí o que a gente faz? A gente não tolera ter frustrado, porque a gente é autoexigente, autocrítico, e daí escorrega feio. E quando escorrega não consegue levantar porque não se permite isso. Então, um aprendizado desse autoconhecimento que eu falo aqui hoje é, à medida que eu sei que eu sou autocrítica, eu vou aliviar essa crítica. Não, espera aí, eu detonei no domingo porque foi festa junina direto. Ok, mas tudo bem, desfrutei, me diverti, comi tudo que todos estavam comendo. Talvez tenha passado um pouquinho do limite. Ok, segunda-feira ou domingo de noite vou comer um sopão ou vou começar a comer mais salada para fazer uma faxinada nisso que eu comi excessivo. Então, a autocrítica tem várias cartinhas sobre essa temática. O pensamento 880 que diz ou eu faço tudo à risca ou eu não brinco mais. E a gente tem que aprender a chegar nem no 8 nem 80 e sim num caminho do meio. Alguns autores que tratam a obesidade, eles definem como o pensamento de quem tem excesso de peso, como pensamento preto ou branco, ou tudo ou nada. E a gente sugere, então, mesclar, tornar um cinza, tornar um coloridinho, porque daí a gente vai ser mais flexível com a gente, vamos ser mais felizes e teremos mais controle. Depois, um outro segmento das cartinhas trata de merecimento. Nossa, essa certamente todo mundo aqui conhece. O dia foi punk hoje, eu mereço.
comer ou beber ou tudo junto, não é? E daí tem várias cartinhas sobre o merecimento, tem algumas sobre relação família e comida, sobre fazendo as pazes com o meu corpo, ansiedade, atividade física, pensamento sobre a dieta, fazendo as pazes sobre a comida, já falei, e final de semana e eventos sociais. Bueno, e como é que funciona esse baralho para aquelas pessoas que tiverem desejo de adquirir? Hoje mesmo uma pessoa já me escreveu vendo a propaganda da live, dizendo: Flávia, reservam para mim e me manda, ela mora no interior, e eu já vou despachar amanhã mesmo pelo correio. É considerado um livro didático, tá? Então eu vou ler para vocês algumas aleatórias, assim, para mostrar como é que ele funciona nessa tentativa de autoconhecimento, para que a gente possa ficar mais em paz com a gente mesmo e brincar com a história da gente se descontrolar, eventualmente comer mais do que devia. Então, por exemplo, na questão da autocrítica, acabei de furar a dieta e não malhei, estraguei tudo. Hoje vou continuar comendo tudo o que quiser. Então é o pensamento um pouco do autocrítico, né? Foi severa porque furou a dieta e ainda não malhou. Então, meu Deus, merece castigo. E daí, quando a gente vira essa carta, ela tem um pensamento funcional que alivia esse pensamento tão crítico. E daí diz: tudo bem, cometo erros como todo mundo. Eu vou recomeçar nesse exato minuto e continuar no meu objetivo. Posso então fazer acordos com a gente e negociações, que daí nós vamos deixar de ser tão exigentes e vamos principalmente saber voltar para o rumo certo. Outra cartinha que eu selecionei aqui sobre merecimento, gente. Compro tudo que gosto de comer, não permito faltar nada em casa. Então eu mereço ter tudo, então eu compro tudo de bom e quero ter em casa. Mas às vezes isso serve como uma desculpa, uma justificativa para que eu possa comer tudo que eu quero na hora que eu bem entendo. E daí nos sabota, feio, né? Nessa cartinha de merecimento, quando a pessoa diz que compra tudo porque tem que ter em casa, às vezes a gente usa isso para os familiares, né? Ah, Flávia, eu não vou tirar de dentro de casa as coisas boas porque meus filhos e o meu marido, sei lá, mas quem precisa comer? Ninguém precisa comer aquilo que não é tão saudável, né, gente? Batatinha frita, batatinha palha, salgadinhos de pacote, maionese. A gente tem falado aqui dos industrializados, processados, ultraprocessados. Ninguém precisa ter isso. E aquilo que a gente vai comer especial, que não é tão saudável, vai estar à disposição nas festas, nos eventos, nas cafeterias, num dia especial, numa viagem. Ou seja, não precisa ser o nosso dia a dia. Nessa carta, a contra-regra seria: me alimento comendo o que gosto. Os alimentos pouco saudáveis só os como eventualmente. Pronto, acabou. E daí tu faz uma negociação interessante. Já que amanhã estarei de dieta, preciso aproveitar e me despedir comendo tudo que gosto, já que não poderei mais comer nada disso. Conhece essa história? O pensamento seria: não preciso me despedir. Esses alimentos não deixarão de existir. Apenas escolhi não os consumir neste momento. Quando eu quiser, poderei comer com moderação. Então, é um joguinho de palavras, mas que vai responder para que a gente se dê conta que a minha afirmativa, ela sempre pode ser modificada se eu trouxer argumentos. Então, olha, essa torta que me ofereceram hoje no trabalho, uma cliente hoje me disse: Flávia, meu dia estava tudo ok, até que a aniversariante da equipe, né, de trabalho, do setor de trabalho, chegou aniversariando com uma torta linda. Bom, como é que não vai comer? Eu disse pra ela, né? Bom, nessa hora não tem como, nessa hora tu vai comemorar. Até poderia comer menos. Se for uma torta que eu não gosto, eu não vou comer. Posso também dizer para as pessoas: ai, acabei de fazer meu lanche, muito obrigada, eu vou deixar para depois. Nós temos 1000 justificativas a nosso favor quando nós estamos focados, determinados. Do contrário, a gente tem outras 1000 justificativas para comer aquilo que a gente está afim, chutar o pé da barraca, a jaca, tudo junto. É ou não é? Então, à medida que a gente se conheça, se nós estamos num momento mais vulnerável, mais frágil, a gente está numa predisposição a comer. Se eu estou num momento de vida mais tenso, envolvimento com situações estressantes, eu vou estar mais predisposta a comer errado, que não devo, me presentear com a comida. Então, nós precisamos treinar a habilidade. Muita gente aprendeu a comer
e descobrir o quanto que a comida alivia, num processo de provar e ver que, nossa, ai, que eu precisava disso, como foi bom. Então, da mesma forma, a gente pode aprender desenvolvendo habilidades de poder entender o que eu tô sentindo, respeitar o que eu tô sentindo, respeitar no que eu digo assim, bueno, isso é normal, isso é passível de um ser humano sentir, então ok, não preciso ficar brava comigo. Normalmente quando a gente fica no xingamento, nos cobrando, nos exigindo, e por isso a cartinha da autocrítica tem que estar presente, né? A gente consegue ser mais tolerante com a gente, se desculpar, né? Olha, foi como eu pude administrar. E daí vem frasezinhas chaves que a gente aprende e começa a executar. Então, por exemplo, digamos que no dia de hoje a gente se distraiu, não levou os lanches que deveria, acabou se confrontando com uma situação pesada e pá, comeu aquilo que não pretendia comer. O que a gente pode fazer nesse momento? Tudo bem, eu comi, tava bom, valeu a pena, eu não tive outra saída, eu tava realmente com fome e tudo certo. O que eu vou fazer agora? Que horas são? E eu vou arrumar para a próxima refeição, aquela que eu devo comer, que é saudável, que é legal. Vou planejar hoje à noite uma janta transada. Vou fazer uma ceia antes de dormir de uma fruta, já que eu comi poucas frutas hoje. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é que sempre nós podemos retomar o caminho. Sempre. Principalmente quando houve aprendizagem. Aquela aprendizagem que entrou para dentro porque fez um significado e porque nós sentimos o bem-estar que ela nos promove, nos provoca. Então, a questão da alimentação saudável, ela tem a ver hoje, nós já sabemos e temos falado sobre isso aqui, e quem não tem acompanhado o canal pode ir no YouTube, que tem todas as lives, e nos videozinhos do Instagram, remete para lá. A gente tem falado de nutrição psiquiátrica. Por quê? Porque os estudos vêm mostrando que o que a gente come tem direta relação com a nossa saúde mental, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse. Quando a gente come mais saudável, nosso enfrentamento para as nossas emoções estressantes, as nossas dores, vai ser também diferente. Não é uma questão só de comer certo para emagrecer, é deixar nossa microbiota saudável, que ela vai promover gases que vão se comunicar com o nosso sistema nervoso central, nos deixando mais zen, mais capacitados para o enfrentamento, com menos irritabilidade, com menos depressão, com menos ansiedade e com mais potência no agir para sermos felizes, que é o que a gente quer. Então, a alimentação saudável, ela também vai ajudar o emagrecimento a rolar mais fácil, porque um corpo inflamado, com alimentos que não deve, com excesso de gordura, ele fica todo prejudicado nesse processo. E o tema aqui é leveza. A gente quer não só emagrecer, mas ficar leve. E isso tem a ver com a nossa postura frente à vida, ao mundo, aos alimentos, ao que a gente quer colocar para dentro e perceber, fazer um olhar para como é que eu tenho me sentido à medida que eu como mais saudável. Então fica um convite para todos assistirem as lives, participarem aqui terças-feiras às 20 horas, que a gente sempre procura trazer um tema interessante para vocês e desfrutar desse contato. A mensagem de hoje era essa: prestem atenção no que vocês sentem, no que vocês estão pensando, nas situações que vocês vivenciam, que desembocam em ataque no comer, e de posse dessa observação, batizem o sentimento, a emoção e acolham, né? Tô sabendo o que eu tô sentindo, eu tô irritado, então, eu tenho razão de estar irritado, eu vou conversar sobre essa irritação com a pessoa que tá me deixando assim, ou vou tomar uma postura, uma atitude com relação a isso. À medida que a gente vai evoluindo nesse passo a passo, nós vamos começar a ter mais tempo para respirar, para prestar atenção no que a gente sente, no que a gente pensa, na fome, na sede, na necessidade do sono, ou seja, do nosso equilíbrio como seres humanos. E daí a gente consegue botar a comidinha na medida, no tamanho certo, para a gente viver bem e sem sobrepeso, que é o que todo mundo quer. Beleza? Fica à disposição, gente, as cartinhas, o baralho das emoções. Várias pessoas já compraram, ele tá no Brasil todo sendo espalhado. Já postei para 10 estados diferentes, mas eu tenho em Porto Alegre presencial ainda 15 ou 20 baralhos. Então fica à disposição quem quiser
Ele tá R$ 97, preço estabelecido pela editora. E bora se utilizar dessa estratégia, dessa ferramenta para conseguir se conhecer mais e se alimentar melhor, ok?